E o Gerson pergunta aqui, boa noite, Saulo. A encarnação é uma roda da Sansara? Somos enganados para encarnar para sempre e servir de alimento energético? Eu falei assim, ouvi isso no podcast. Não, pode esquecer essa conversa, velho. Não. Olha, essa conversa ela é gostosa. Ela parece fazer sentido que a gente está preso num lugar, é meio que estranho. Parece que tá tudo meio sugando a gente, é o governo sugando imposto, tudo que a gente faz é dinheiro. Não, rapaz, começa a sair do corpo, esquece essas coisas todas aí. A galera vai buscar coisa lá longe, a gente está falando. Outro dia estava vendo um podcast, um cara falando de uma galáxia, onde ele falando os temas de filiação que aconteceu num planeta de Andrômeda. Vai saber, Andrômeda é acho que 2 vezes maior do que a Via Láctea. E uma mistura entre 2 raças aconteceram, então, uma mutação, e esses seres que moram... O cara sabia a história genética de 2 raças de um planeta de Andrômeda. Eu falei, velho... Aí eu vou para a minha pergunta de sempre. Esse cara sabe do encosto que dorme todo encarcado nele ali, quando ele está ali do lado? Lá ele sabe? Será? Pois é, velho. Então, umas coisas assim que, pô, velho, sinceramente, para falar. E outra coisa, é necessário para. Os cortes hoje são absurdos. Os caras desse. É para fazer corte isso. Os caras, os podcasts. Eu vou em um monte de podcast. Eu vou para que a informação tem que ser levada. Mas podcast é a coisa mais inteligente que eu já vi na vida e mais esperta que tem. Você não tem público. Você não tem assunto, então você chama uma pessoa que não vai cobrar, ela vai lá de graça. Normalmente, isso, às vezes o cara paga para ir em alguns podcasts, inclusive, hoje em dia. Aí você vai lá, leva o assunto que ele não tem, aí você fala do assunto. Tá, para ele. Aí você pega o público do cara, porque ele vai divulgar o seu podcast, aí você pega o público dele lá. Isso tudo o cara vai fazer corte para ganhar. Isso é impressionante. É um negócio impressionante. É muito bem feito, é muito inteligente. É extremamente inteligente. Vamos fazer um podcast, você para pensar, né? Não preciso ter, só chamar convidado, né? Abro espaço, ainda estou fazendo um bem para a humanidade. É extremamente inteligente, muito bem feito, né? Você pegando o público de todo mundo. Daqui a pouco você fica grande. Você está lá grande, pegou o público de todo mundo. E eu vou também, não tem o que fazer. Não pode ser radical no mundo, né? É lá passar informação, falar de coisas legais e tal, né? Então não pensa mais essas coisas não, tá? Não deixa pensar. Outro dia eu estava aqui, aí eu estou navegando, tal, tcharará, tchururu, as pessoas, pelo amor de Deus, as pessoas têm direito a falar o que elas quiserem, tá? É a experiência da pessoa, tal. Aqui eu acreditar é uma outra história, mas ela pode falar, tanto que ela não faça mal a ninguém, não seja nenhum absurdo, ela pode falar a história que ela quiser. Até vira um processo de entretenimento. Olha, eu falei com, sei lá, conversei com camarão. O cara pode. Canalizei um camarão. O cara pode, entendeu? Mas daí eu acreditar é outra história. Mas outro dia eu estava no lugar, né? Aí estava lá, aí a pessoa falou, bem massa essa história, assim. Falou que o comando interestelar, não sei se do Astacherano, havia identificado uma nave reptiliana, alguma coisa assim, que estava escondida atrás dos anéis de Saturno. Mas como a nave estava atrás da Lua, é sério, eu estava lendo isso, os comandantes saíram de trás da Lua e conseguiram colocar essa nave que estava nos anéis de Saturno para correr. Vitória da Luz. Aí eu... Beleza, eu fui ler os comentários. 500. Amém, vitória da luz, é isso aí, que a luz seja com nós, vitória da luz, que a luz viva em galáctico, vitória da luz. Tem direito, velho, a falar que eu não posso falar, se for verdade. Eu sempre penso assim, se pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Pode também.
Mas aí eu colocar mesmo assim, vou deixar lá, né? Deixa as pessoas entretenimento ou é verdade? Porque, sei lá, às vezes eu falo uma coisa aqui, sei lá, vai que aconteceu mesmo e o cara tem informação. Mas aí eu vou fazer análise de quem é a pessoa, do que ela está falando, quanto tempo que ela está naquilo. Se for, às vezes tem uma pessoa que eu olho assim, a pessoa tem um bom coração mesmo, sabe? Ela não quer enganar ninguém, ela não está levando dinheiro de ninguém, não está vendendo curso, não está vendendo nada. Eu falo, eu acredito nela um pouco, sabe? Mas quando eu vou lá, o cara tá vendendo não sei o quê, vendendo curso não sei o quê, vendendo coisa, você vai falar, ainda se coloca como santo e único e conhecedor e escolhido pelos universos, não sei de onde, para transmitir informação, aí fica um pouco mais difícil para acreditar. Mas eu mesmo assim eu respeito. Tá? Pergunta aqui o filme. Salve, vocês que é questionador, mas como você acredita no Jesus bíblico que fala no juízo final de consequência eterna, ressurreição, que vai de contramão da encarnação? Olha, eu não acredito em tudo que está ali. Às vezes eu falo por não criar... eu tenho minhas visões sobre coisas. Uma coisa é você ficar o tempo todo... Você tem que ter... E tem uma coisa chamada estratégia, irmão. Eu acredito nos essênios, entre aspas, assim, mais ou menos, de que a coisa foi diferente de tudo que foi falado ali, que teve muita manipulação e naturalmente existiu para o controle social, né? E, por exemplo, filosofias como a filosofia da reencarnação não estão na Bíblia por questão de votação de bispos e outras coisas. Então, há uma manipulação muito forte no meio disso. Mas eu não posso chegar aqui, e aí não é esse o objetivo, e ficar colocando pensamentos que eu tenho, às vezes, mas são muito educados. Eu sou muito respeitoso contra isso. Né? Não precisa bater nas pessoas ou mexer. Às vezes é melhor fazer aos poucos, fazer pensando, não porque você acredita somente, mas para que a gente olhar as coisas com mais carinho. Porque senão a gente faz julgo. Por exemplo, você hoje me julga, entre aspas, ou analisa, ou o que for. Quando eu digo julgo, não é de um lado ruim, não. É bom fazer uma análise de julgamento sobre as pessoas, de uma forma a analisar o que a pessoa pensa. Que eu penso assim, já que você é questionador, como que você acredita em Jesus assim? Então, significa o seguinte, que eu preciso ser como você acha que é o certo, que seria, em tese, eu não acreditar no Jesus bíblico, para que eu seja aceito por alguma coisa que você estudou e entre dentro de um conceito que para você é importante. Então, no final, é meio que uma estratégia, ou inteligência, ou até a argumentação melhor você ir com mais calma ao pote. Como que você pode também dizer que eu acredito no Jesus? Qual é o certo? É o que não está na Bíblia, então? Baseado em quê? Sabe? Porque estava no livro tal, o pesquisador tal disse, tal outro disse. Então a gente pode fazer um monte de comparações aqui de eventos, né? Está tendo os apócrifos e outras coisas aqui, sobre o certo e o errado. Tem várias outras teorias, algumas delas que você acha que são quase conspiração, porque estão tanto tempos apagadas das coisas que são conspirações. Essa frase aqui mesmo, essa aqui, o reino de Deus está dentro de ti e à tua volta, não em palácios de pedra ou de madeira. Racha uma lasca de madeira, eu estarei lá, levante uma pedra e me encontrarás. Isso aqui no Evangélico de Apócrifo de São Tomé. Entre aspas, isso aqui era para estar na Bíblia. Era para ser um evangelho. Entendeu? Não está por quê. Mas é verdade isso? Eu já fui ler. Existem casos, esse apócrifo foi encontrado não há muito tempo em determinada caverna, uma coisa assim, e aparentemente foi datado, aparentemente foi, mas fica tudo muito escondido, não dá para não ter um negócio profundo, parece que as coisas não aprofundam muito, fica um disse que disse, tem alguém que estudou, tem um documentário, aí eu fui procurar as coisas para saber o que era verdade e o que não era, mas ele não sabe se não passaram informação, aí pouca gente faz artigo falando sobre, quer dizer, não tem nem embasamento, aí você para pensar, se isso aqui estava na Bíblia, era para estar e não está, então você para pensar por quê. Ele está dizendo que o reino de Deus não está em palácio, quer dizer, igrejas não servem para nada. Porque se você pegar, levantar uma madeira ou rascar uma pedra e levantar, eu vou estar lá. Então você não precisa ir para a igreja. Então isso acabaria com a igreja. Então faz sentido que tivessem tirado isso aqui para que controlar. Aí faz, né? Vamos deixar um troço desse, está louco, isso vai ser interpretado de forma literal. Então, rasga esse livro, joga fora, manda longe, não vamos ver isso aqui, não. Então, ou existia e foi tirado no meio do caminho. Não, isso aqui não.
Isso aqui, o livro é um livro de várias informações que Jesus nunca falou nada nele, nunca escreveu, foram só ditas por outros, que colocaram no local, juntaram e fecharam. Falou, aqui está a Bíblia, que são palavras ditas por vários livros, por pessoas, apóstolos ou outros que nós encontramos no caminho, que vão falar as informações desse ser incrível que passou por aqui. Então é muito difícil argumentar sobre o que é certo, o que é errado. Tá? Às vezes você deve perguntar isso também para você. Para você não botar na parede uma pessoa como se ela... E se né, um negócio não é nem uma coisa nem outra? Ou não totalmente. Né? Mas eu concordo com você que há uma certa teoria gigantesca aberta aí para questões conspirativas sobre isto, né? Inclusive tem locais que até questionam a existência de Jesus. Mas para que entrar nisso? A gente precisa saber a verdade. Para quê? Nosso calendário já está assim. O que vai mudar em que a vida da gente? Não, talvez você acha que vai mudar quem? Vai nascer sua nova geração. Porque essa vai melhorar em quê? Deixa as melhores pessoas ficarem até com Jesus no coração no momento do que largar, né? Acho que essa parte das pessoas deveriam crescer mais, pelo menos você tem um controle, né? Você tem não um controle social, até isso também, tá? Mas você tem uma filosofia. Uma pessoa cresce pensando, não vou fazer isso aqui que vai dar ruim, tá? Não vou fazer isso aqui porque vai dar ruim. Eu acho que todo mundo deveria ter um comparativo. Olha, isso aqui não é certo. Isso aqui não deveria. Eu acho que uma pessoa vazia, sem nada, ela não tem limites. É por isso que talvez seja o risco.